Oi, amigas, tudo bem? Bom, hoje eu vim responder uma tag, ainda estou com o pé quebrado. Pra quem perguntou, né, algumas meninas perguntaram, mas eu não fiz um vídeo ou um post só falando sobre isso. Falei um pouco no Instagram. Eu quebrei andando de skate e eu tava descendo uma ladeira. E aí o meu primo gritou falando que tava vindo um carro, então cuidado, gente, em lugar movimentado, enfim. Eu tava com aqueles dog tails, assim, que são aqueles skates pequenos, aqueles meio tipo, parece um penny. Ele é de plástico e ele tem umas rodinhas mais grossas, assim, enfim. E ele é bem leve, então ele pega uma velocidade maior. E aí eu tentei meio que pular dele, assim, mas aí eu fui e acabei fraturando o tornozelo. E vamos ver aí, né? Até agora o combinado é eu ficar 20 dias com gesso e depois fazer uma nova radiografia pra ver o que eu vou fazer, né? Se já vai ter colado ou não. Mas independente, se tiver colado, eu vou pra fisioterapia. Se não tiver colado, boto o gesso de novo. Mas se Deus quiser, vai ter colado, porque eu não aguento mais ficar em casa. E eu não consigo encostar o gesso no chão e também nem é recomendação que encoste, né? Então eu fico de perna pro ar o dia inteiro. Então tá muito complicado. Porque eu sou super agitada, eu faço várias coisas. Então não poder ir pra faculdade pra mim já é um entendeu? Tipo, detesto ficar trancada dentro de casa. Então eu não vejo a hora de voltar pra faculdade, voltar a trabalhar, voltar a fazer minhas coisas, enfim. E hoje eu vim responder uma tag que faz um tempo que eu tô pra responder, ainda não tinha respondido. Tem várias que eu falo que eu vou responder e aí fica enrolando. E às vezes acaba que não consigo responder, mas estou aqui para responder agora. Vamos lá. O nome da tag é Se Eu Fosse. E aí são 14 perguntas. Então todas começam, se eu fosse, tralalá, eu seria... Enfim, e aí eu vou responder meio que aqui pra vocês. Eu acho que essas tags, assim, tipo, ajudam a vocês me conhecerem um pouco melhor, então é legal. E se vocês quiserem fazer também, depois me mandar por vídeo, ou enfim, ou escrito mesmo em algum comentário, respondendo, acho legal também pra eu conhecer um pouco mais de vocês. Então vamos lá. Se eu fosse outra pessoa, eu seria. Então... Na realidade não tem ninguém assim que eu olho e falo assim, nossa, essa pessoa tipo, tem tudo que eu queria ser. Cada um tem um pouco. Então assim, eu tenho várias pessoas que eu admiro. Então, uma pessoa eu admiro pelo trabalho social que presta pro mundo, assim, entendeu? O outro eu admiro pela personalidade. Aí uma outra pessoa eu admiro, sei lá, pelo estilo. Aí uma outra pessoa eu admiro pela beleza. Então assim, se eu fosse falar, eu ia começar a falar a cabeça de um, corpo do outro, com o trabalho de um, com a personalidade do outro, enfim. Então eu acho que não tem uma pessoa assim que eu exatamente seria. Não consegui imaginar ninguém. E olha que eu tentei quando eu li essa tag pela primeira vez, quando eu assisti meninas fazendo. 2. Se eu fosse um acessório, eu seria... Essa me deixa uma dúvida aí entre sapatos ou bolsas. Eu seria sapato ou bolsa. Mas eu opto por ser assim, você tinha que escolher. O que você vai ser, né? Não dá pra ser duas coisas, sapato e bolsa ao mesmo tempo, né? Então eu seria um sapato, se eu fosse um acessório. Porque os sapatos, além de serem lindos e fascinantes, assim, eu não consigo ver um na vitrine e amar muito ele e depois não voltar pra comprar ou comprar na hora. Não por ser compulsiva, mas porque eles são muito lindos mesmo. Além de tudo isso, os sapatos, eles levam a gente pra viver coisas fantásticas, né? Lógico, você pode estar descalça, óbvio. Mas assim... às vezes eu tô em alguma festa, alguma coisa assim, eu lembro do sapato que eu tava usando naquele dia, entendeu? Então, o sapato é uma coisa pra mim que marca. Então, os sapatos me levaram pra aquela festa, porque eu lembro do sapato que eu usei no casamento daquela amiga, sabe? Enfim. Então, eu acho que eu seria sapato. Acho que conta toda uma história, te leva mesmo pros lugares. 3. Se eu fosse uma cor. Bom, eu seria rosa. Mas depende do dia,
depende do tom, né? Então, dependendo do meu dia, seria um pink. Dependendo do dia, seria um rosa chá. Dependendo do dia, eu seria um rosa chiclete, por exemplo. Enfim, tem vários tons de rosa, né? 1 zilhão de tons de rosa. Meus amigos que falam, nossa, mulher inventa 1000 tons pra uma cor, né? Rosa é rosa. Que tal de rosa chiclete é esse aí que você tanto fala? Enfim, eu seria o rosa. E como diz um amigo meu também, rosa significa amor próprio, né? Sei lá, eu acho que eu me sinto muito bem com a cor rosa. Tanto quando eu uso com alguma roupa, até quando eu coloco como decoração. Eu gosto bastante. 4. Se eu fosse um estilo. Falou a indecisa, né? Seria o estilo eclético. Porque tem dia que eu tô mais street, tô mais rua, tipo, meio skatistinha assim, tal, com os tênis e um jeans e uma jaqueta, uma camisa de couro amarrada no jeans, uma cropped, enfim, um boné. E tem dia que eu tô toda patricinha, tem dia que eu tô toda clássica. Então eu já tô com um corte mais modelado, uma bolsa mais nude, enfim. Então, e tem dia que eu tô mais rock, tem dia que eu tô mais hippie, sei lá, enfim. Então, eclético seria o meu estilo. 5. Se eu fosse um cosmético. Eu acho que eu seria um perfume, porque o perfume, ele remete a uma personalidade, assim, sabe? Ele marca situações, ele marca pessoas, ele marca histórias. Então eu acho que eu seria um perfume, assim, que ele carrega muita coisa junto com ele, né? Essa foi a 5. 6. Se você fosse um perfume, então eu respondia de cima, se eu fosse um cosmético, eu seria um perfume. E 6, se eu fosse um perfume. Bom, eu gosto de muitos perfumes, mas tem um que eu acho que me define. Que eu sinto o cheiro dele, assim, eu falo, sou eu. Que é o Viva la Juice da Juice Couture. E não sei te explicar. Na realidade, não são todos os perfumes da Juice Couture que me atraem, entendeu? Mas esse em especial, o Viva la Juice, assim, aquele tradicional, sabe? Já mostrei várias vezes pra vocês, não vivo sem, desde que eu o conheci. Desde o cheiro dele, até a embalagem dele, até assim, tudo nele conta uma história também, entendeu? Então eu acho que é incrível. E não é aquele cheiro nem muito doce, nem muito mulherão, entendeu? Nem muito fraquinho. Ele é no ponto. Ele é um cheiro cheiroso, sabe? Ele é no ponto. Eu brinco que é o cheiro de menina rica, assim, sabe? Aquele cheiro que você remete mesmo uma imagem, uma identidade de uma menina, assim, do jeito que eu gostaria que passasse minha imagem mesmo, sabe? Então eu acho que o perfume tem isso. A gente usa o perfume de acordo com o que a gente quer que passe aquela imagem naquele dia. Então quando você coloca um perfume mais mulherão, você quer passar aquela imagem mais mulherão, entendeu? Então por isso que eu tenho vários perfumes, porque eu acho que o cheiro caracteriza muito, né? Eu vejo vários atores falando e atrizes falando assim, eu mudo o perfume de acordo com o personagem, que pra ajudar a incorporar, né? E eu acho que se eu fosse atriz, certamente eu mudaria o perfume a cada personagem também, pra ajudar a incorporar, assim, o personagem, né? 7. Se eu fosse um mês. Eu gosto do mês de janeiro porque é o início, né? De um novo ano, novos projetos. Então você faz aquela lista enorme. O que eu vou fazer esse ano? Eu vou emagrecer, eu vou trocar o bofe, porque esse bofe não tá dando mais. Eu vou começar um curso novo, eu vou me dedicar pra yoga e pro pilates e pra musculação e pra natação e vou fazer aula de dança também. Eu vou economizar, eu vou comprar um AP, eu vou, enfim. Toda aquela lista enorme que vocês já conhecem, né? Mas eu acho que o mês, se eu fosse, eu seria o mês de dezembro. Porque é um mês que, além de ter várias festas de confraternização, é um mês que eu consigo ver o que eu fiz durante o ano. Então, assim, talvez as pessoas fiquem meio depressivas
negativas, em ver que não fez aquilo que tinha planejado e tal. Mas pelo contrário, eu acho que eu ia ficar, assim, se eu fosse o mês de dezembro, né? Acho que eu ficaria feliz em ser um mês de confraternizações, de festas e um mês de retrospectiva, assim, que é a partir da retrospectiva que vai sair o novo, que vai sair o janeiro, entendeu? Que vai sair a lista do que farei nesse ano. Então eu seria dezembro, mês de retrospectiva. 8. Se eu fosse um dia da semana, com certeza eu seria sexta-feira. Eu não tenho nada contra segunda, sabia? Não mesmo, porque até mesmo porque eu trabalho de domingo às vezes, de sábado, então eu não tenho muito uma rotina, né? A não ser da faculdade, que é uma rotina fixa, de segunda a sexta. Mas eu seria sexta-feira porque é aquele... Pra quem trabalha de segunda a sexta, né? Por exemplo, eu faço faculdade de segunda a sexta. Então, sexta-feira é o dia que eu saio da facul e se eu não for trabalhar depois em algum evento, eu vou ter os meus amigos, eu vou ter minha família pra fazer alguma coisa e ficar livre no sábado, talvez, se eu não for trabalhar. Mas, por exemplo, a minha mãe trabalha de segunda a sexta, então de final de semana eu tenho ela por perto. Então eu seria sexta-feira, porque é o início de uma mini férias, entendeu? Então toda sexta-feira é o início de uma mini férias, né? Então eu seria uma sexta-feira. E a minha perna está formigando, então vamos lá, mudar de posição. Que situation, hein, gente? Vamos lá. Intimidade é uma porcaria, né? Que vocês me veem nessa situação aqui com a perna toda lascada. Mas tamo aí, né? A Mica é pra essas coisas. 9. Se eu fosse uma música. Se eu fosse uma música, eu seria... Não sei. Chegou uma mensagem aqui. Eu dei umas pescadas de vez em quando. É que chegou uma mensagem. Se eu fosse uma música... Eu seria... Ai, não sei, gente. Cada hora eu tô numa época, numa música diferente. Mas tem algo que me definiria, assim, talvez. Assim. Nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda, meu peito não é de silicone. Enfim, sou mais macho que muito homem. Apesar de ser toda delicadinha, essa música... Eu sou mais delicadinha, assim, né? Pelo menos é o que vocês têm visto. Mas eu não sou tão delicadinha assim na vida real, tá, gente? Isso aqui é uma vida real, mas enfim. Por dentro eu sou mais... Assim, eu já passei por muita coisa que me deixou meio casca grossa, assim, né? Então essa música fala, né? Ela começa... Mexo e remexo na Inquisição, só quem morreu na fogueira sabe o que é ser carvão. E aí começa, né? E tem essa questão da força da mulher, né? E eu acho que é mais ou menos isso. Acho que se precisar levantar um carro na mão ali, na hora da necessidade, vamos levantar. Precisar construir uma casa, vamos botar os tijolos, vamos lá colocar o cimento. Então eu acho que é bem assim, bem mulher mesmo. E eu gosto muito dessa música, é a Pagu, da Rita Lee. Então, eu imagino que todas conheçam, mas quem não conhece, passa, sei lá, na internet, passa no Google lá e pega a letra da música, que é muito boa. Eu curto bastante. E me perdoem a cantoria, porque vocês estão ligadas já que aqui não canta nada, né? Mas enfim, o que importa é o intuito aí de dar uma animada. Essa é se eu fosse uma música, né? 10. Se eu fosse um lugar. Agora complicou. Porque... Assim, é que a minha resposta é um pouco contraditória. Se fosse um lugar, eu seria o meu quarto, eu seria a minha casa, eu seria o meu espacinho aqui. Porque é que eu me sinto protegida. E é onde eu comecei a gravar pra vocês. Hoje eu gravo fora, eu gravo em emissora. Mas quando eu gravo aqui... Eu me sinto à vontade. Eu me sinto à vontade numa emissora, com uma equipe, enfim. Ou fazendo uma externa. Mas aqui eu me sinto à vontade. Por isso que eu comecei a gravar aqui. Porque era o meu cantinho, entendeu?
E eu abri esse cantinho pra vocês. Então, se liga na responsa, hein? Mas a questão é essa, a questão é que ao mesmo tempo eu não sou muito caseira, entendeu? Eu adoro viajar, eu adoro badalar, eu adoro festa, eu adoro estar entre amigos e passear, tá na rua, adoro rua. Só que ter pra onde voltar, gente, é a melhor coisa do mundo. Então se eu fosse um lugar, eu seria o meu quarto, meu cantinho, minha casa, com certeza. Mas é meio contraditório porque eu sou rueira, entendeu? Enfim. Mas 11. Se eu fosse uma comida. Se eu falar, vocês vão... Algumas pessoas eu acho que vão me julgar. Não é uma comida X, assim. Mas enfim, sou gordinha, sou mesmo, não tem problema. Então eu vou falar. Se eu fosse uma comida, seria fast food. Eu falei bem rápido, né? Se eu fosse uma comida, seria fast food. Pronto. Não. Se eu fosse uma comida, certamente eu seria fast food, porque eu adoro um sanduíche, uma batata frita, um copo enorme de milkshake. E não é sempre que eu posso, né? Porque eu não... Assim, eu tenho tendência a ter uma barriguinha, entendeu? Não que isso seja ruim pros negócios, entendeu? Daquelas. Mas... não faz bem pra saúde, né, galera? Então... eu penso na minha estética, óbvio, mas penso na minha saúde também. Então, eu seria fast food, mas... se eu fosse uma comida, mas eu sei que não é certo, né? Ficar vivendo de fast food. Mas eu viveria de fast food. Ai, que vontade de comer um lanche agora. Enfim. 12. Se eu fosse um elemento. Qual que é o elemento do meu signo? É o ar? Acho que é o ar. Eu sou de Libra. Então eu seria ar, porque o meu signo é ar. Então eu seria esse elemento ou não? Ou eu posso ser o que eu quiser? Eu posso ser o que eu quiser, né? Se eu fosse um elemento, eu seria... pode ser o ar mesmo. Daquelas, né? Não, bom, o meu signo é Libra. Eu creio que o elemento dele é o ar. Então pode ser o ar mesmo. Não... acho bacana, porque eu sempre falo, né? Quando passa alguma coisa na sua vida que não foi, tipo, muito boa, eu falo, passou um vento ruim. Agora vão vir ventos bons. Então tudo eu falo de, tipo, tá no ar. Aí às vezes eu brinco. Joga no ar, joga pro universo que atrai. Então, tudo eu falo, assim, tipo... de ar, vento, levando alguma entonação de passagens da nossa vida, assim. Então talvez o ar seria realmente um elemento propício pra minha pessoa. 13. Se eu fosse uma palavra, eu seria... Isso é muito doida, né, gente? Nossa. Quando vocês começam a responder isso, vocês estão dando risada na minha cara? Responde isso. Vocês vão ver como eu não sou doida sozinha, todas somos. De perto, né? Todo mundo é meio doido. 13. Se eu fosse uma palavra, eu seria... uma palavra... acho que eu seria a palavra sim. Eu falo muito sim. Eu sou péssima pra falar não, gente. Péssima. Madu, pode fazer tal coisa pra mim? Sim. Madu, vamos... sim, vamos, pode. Então, assim, tudo voltado pra sim. Então, eu sou difícil de falar não. Então, seria a palavra... se eu fosse uma palavra, seria sim. E isso é muito ruim, porque as pessoas aproveitam. 14. Mas eu tô treinando meu não, hein, gente? Se liga aí que... a pessoa tá treinando o não dela aqui. 14. Se eu fosse uma estação do ano, eu seria... então, eu seria, há um tempo atrás, inverno. Porque eu achava que as pessoas se vestiam melhor, comia melhor, o meu humor ficava 1000 vezes melhor. Mas eu não sei o que tá acontecendo. No verão agora, eu tava no campus da faculdade esses dias e eu tava fazendo a unha, tem um salão de cabeleireiro dentro do campus da minha universidade, né?
E aí eu tava fazendo a unha lá. E aí tem uma porta, assim, que você vê o resto do campus, assim. Aí você vê umas árvorezinhas, assim, o gramado. E um monte de gente passando. E até a cabeleireira tava falando, nossa, eu não sou muito de inverno, mas tá tão bonito, né? Eu falei assim, então, eu também não sou muito de inverno. Mas assim, você vê vida, né? É tão bonito, né? Então, eu acho que eu seria verão por isso. Porque tinha todo mundo de vestidinho soltinho, os meninos de bermuda, uma camiseta mais larga, o pessoal de chinelinho, uma sandalinha. É, aquele sorriso, aquele brilho, sabe? As meninas fofocando, os meninos de bike, enfim. É muito legal, assim. Eu acho que uma estação que hoje eu seria verão. Pelo símbolo de vida, assim mesmo, sabe? Você vê o povo vivendo, assim, é lindo. Enfim, porque agora. E agora nós entramos no horário de verão, né? Então, eu acho que as pessoas têm uma hora a mais, né? Tecnicamente, porque você aproveita o dia um pouco mais, o sol fica uma hora a mais pra gente, né? Tecnicamente. E você aproveita um pouco mais pra viver, tipo, o ar puro mesmo. Muita gente sai do serviço ou do colégio, sei lá, 6 horas e já tá escuro, né? Então no horário de verão tem uma hora aí pra fazer uma caminhada, pra ficar sentado olhando pro nada, mas com um dia claro ainda. É muito bom. Então seria o verão. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da tag. E respondam também que vai ser um prazer ficar sabendo o que você seria. E aí, se você fosse 3 pontinhos, o que você seria? Fica a dica, beijoquinhas da Madu.